Voltando com a resposta da interatividade, o valor da integral dupla, que compreende intervalo entre 1 e 2, x vezes y de dy, é a alternativa C. Por quê? Logo no enunciado está dizendo dy. Então, aqui você vai ter que integrar em relação a y. Ou seja, vai manter o x constante e vai utilizar as técnicas de integral. E aqui você integra o y, coloca o intervalo compreendido que é de 1 a 2, abre a expressão, não esquecendo sempre do que? Ponto final menos o inicial. E assim, resolvendo algebricamente, tem-se 3x dividido por 2. Continuando a integral dupla, temos um teorema que é importantíssimo, que é o chamado de Fubini. O que quer dizer? Esta teoria, esse teorema, indica o quê? Que quando a minha função é contínua num determinado retângulo R, ou seja, alguma figura geométrica que está compreendido x e y entre dois intervalos, x que está entre A e B e y que está entre C e D, então, lembre-se, condição para existência, que seja contínua. Então, temos aqui a seguinte situação. Aqui R de retângulo, f de x numa determinada área, o intervalo, aqui é B, né? De A até B, tá? A até B, C até D, de f de x em relação y e x, e dx e dy. Abrindo essa expressão, coloca-se o outro intervalo para trás, ó, de C a D, que seria o intervalo final, e o inicial aqui na parte frontal, sempre em relação a x, tá? Então, aqui seria o primeiro passo e aqui seria o segundo passo, em relação ao x, primeiro passo, em relação ao y, segundo passo, dependendo do intervalo. Então, mais outro exemplo. Bom, agora, quando você tem esta indicação de R, quer dizer que é uma área definida, um retângulo, e a função que corresponde a ela é x mais 2y. Como é que faz? Sabendo aqui, então, que temos esse intervalo dentro da minha região compreendida, que tem que estar entre 1 e 2 e 0 e 2, já está definida para o x. Então, esse aqui é o que é definido para o x, e aqui é para o y. Isso será bastante importante para se resolver esta equação. Bom, fazendo aqui, a minha função é a mesma, né? Essa aqui é a equação genérica, ok? Essa aqui é a função que eu quero saber. Aqui é o intervalo de 0 a 2, determinado aqui nessa etapa, né? E aqui de 1 a 2. Daqui, tá? dx, dy. Ou pode ser também expressa da seguinte forma. Faz dessa forma, ó, de 1 a 2, de 0 a 2, tá? Só trocou os lados. Note que você trocou aqui os intervalos e o dx ele foi para cá, para o canto. Então, se você colocar 0 a 2, que é o intervalo do y, eles têm que estar, então, em função do dy, se ele se for o primeiro intervalo. Por isso que muda. Veja que aqui é de um jeito e aqui é de outro. Continuando, calcular aqui, para calcular esse exemplo, tem-se a seguinte maneira. Então, temos aqui integral dupla, R de retângulo, minha função x mais 2y, o meu dA, que seria uma determinada área. Esses os intervalos entre 0 a 2 compreendidos, 1 a 2, minha função, e aqui, em relação ao x, em relação ao y. Então, deve-se pensar primeiro, quem eu resolvo primeiro? Então, tem que cortar e trabalhar num certo intervalo. O intervalo que estiver próximo do meu intervalo dado no exercício. Então, foi falado que o x está compreendido num determinado intervalo, de A até B, então, a integral que tem que estar correspondente ao x, entre o dx, será o A e o B. Continuando. Considerando, então, y constante, a seguinte maneira é resolvida. Então, o intervalo compreendido para dx é de 1 a 2. Tá? No início do exercício estava constando. Bom, só que o y aqui, ele não vai ser, né? Ele é constante, então ele não mexe com ele, por enquanto. Resolvendo essa expressão,
integrando o x, vai ser x, 1 mais 1 no seu expoente e 1 mais 1 no seu denominador. Mas aqui vem 2x, porque integrou quem? O 2. Vira 2x. O y permanece, não esqueça disso, quando tiver duas funções juntas, tá? X e y. Considerando os intervalos aqui, de 1 a 2, abrindo a expressão, ou seja, resolvendo, vai ser x ao quadrado dividido por 2, mais 2x vezes y, no intervalo inicial e final, né? Final e inicial. Substitui o meu x, o 2 aqui, o final, e o inicial, o 1. Fazendo essa subtração, então, não esqueça aqui também que o x tem um x aqui. Não esqueça de substituir o seu x aqui, tá? Aqui e aqui. Então, é o seu ponto final e esse é o meu ponto inicial do intervalo. Então, essa expressão tem que ser utilizada para esses dois intervalos. E assim, fazendo algebricamente a resolução corretamente, 3 meios mais 2 vezes y. Essa é a resposta para quando o meu y é constante e eu só quero trabalhar com o meu x. Só que essa é só a primeira parte da resolução. Como é integral dupla, se faz em duas partes. Então, voltando à função e aos intervalos, deve-se calcular então em relação a y agora, né? Que já foi resolvido aqui, então eu faço um x que a gente já resolveu. Vai ser esse aqui, ó, o y. A função permanece, ok. E o intervalo? Qual será dos dois intervalos? Sim, esse já havia sido, né? Então, esse aqui, ó. Utilizou-se quem? Esse outro intervalo. Tá? Então, temos 3 meios de 2y em relação a y. O que se faz? Bom, integra quem? Integra-se o y, no caso. Tá? E assim sendo, não esqueça que o 3 meios é uma constante, então só vou integrar quem? O 2y. Quem é a integral dele? Tá? Então, pessoal, então você tem que saber isso. Essa parte da integralização aqui, tá? Então, fazendo de y para 2 e 0, tá? Então, perceba, aqui, corrigindo, né? É de 0 a 2, esse é o outro intervalo. Você vai utilizar esse intervalo de 3 vezes 2, dividido por 2, né? Colocou o ponto final, tá? E a outra parcela, o inicial, é 0. O final é tudo isso. Então, o final menos inicial dá o valor de 7. Essa é a segunda parte. Corrigindo aqui, então, o intervalo seguinte para y é de 0 a 2 e não de 1 a 2. Corrija. E temos aqui, então, como resultado final, o valor de 7. Calcular a integral dupla. Então, quando se tem cosseno envolvido, né, y cosseno de xy, aqui é a mesma teoria, de 0 a 1, só que agora temos π sobre 2. Então, para o y, o intervalo de 0 a π sobre 2. Como isso funciona? Colocando na equação geral é dessa forma, só que ao expandir, coloca-se o que? 0 a π sobre 2, de 0 a 1. Esse é o meu intervalo do y, esse é o meu intervalo do x. Agora, a intenção essa é outra maneira que se faz. Veja, não esqueça que o dx está aqui e o dx está aqui. Por quê? Porque o intervalo do x é o primeiro, então ele está em primeiro. O intervalo do dy é primeiro, então o dy fica em destaque. A melhor ordem de integração é fazer uma integração simples desta situação, ou por integral por partes. Pega-se o resultado aqui e, como foi explicado, resolve para cada um desses intervalos de acordo com a minha variável desejada. Bom, para calcular essa integral dupla, se coloca nesse intervalo e a minha função. Considerando-se y constante, ou seja, isola o y e vai só fazer em relação ao x. Como é que fica a situação? O intervalo do x é de 0 a 1, eu só vou integrar quem estiver em relação a x, logo a minha função se tornará seno de xy.
Como é que fica então? Ponto final menos ponto inicial substituído na função seno, né? Seno de 1 menos seno de 0, seno de y, né? Fica seno de y, porque é 1 seno de y. Tá? Essa é a primeira resposta. Agora, a segunda. Para se obter em relação a y, agora sim considerando y, partindo da resposta do item anterior, eu faço o intervalo de y, dado no exercício, esse aqui é o intervalo de y, né? Sendo assim, integrando em relação a y, teremos a seguinte situação. O intervalo de 0 a π sobre 2, seno de y de y, integrando essa função, fica menos cosseno de y, compreendido nesse intervalo. Ou seja, e final menos inicial, temos o valor de 1. Então, não esqueça de substituir o π dividido por 2 aqui na função e o cosseno de 0, tá? Para obter o valor. Aqui menos com menos ficou mais, então é 0 mais 1 e não é menos 1. Muito importante a correção dos sinais, tá? Agora a interatividade. O resultado da integral dupla compreende o intervalo de 0 a 1 e de 0 π sobre 2 da função y cosseno de x dx dy é alternativa A 1, alternativa B 2, alternativa C menos meio, alternativa D meio, alternativa E 0. Já voltamos.